Boa noite, Paulo, ao seu. Boa noite, dona Ediane. Pois é, hoje no feriado as coisas estão quentes. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. É um dia bem tumultuado, principalmente agora a partir da tarde, por isso que a gente vai falar agora de um fato polêmico. Olha só, foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão e perda do mandato o deputado Daniel Silveira, a gente já está sabendo disso, mas o julgamento, essa questão continua sendo muito contestado e muito polêmico esse assunto, né, Paulo? Pois é, tanto que o presidente da República decretou um indulto ao deputado, perdoando todos os crimes, ou seja, bateu de frente com o STF. Mas esse assunto eu vou tratar daqui a pouco. Até porque, gente, essa pena de mais de 8 anos é o dobro da pena que esse mesmo STF, esses senhores togados imperiais, deram para uma traficante, a maior traficante da Bahia. A traficante da Bahia teve uma pena de 4 anos. Um parlamentar que xingou todos eles teve uma pena de quase 9 anos. É triste e assustador, mas nos encontramos numa situação deplorável, onde ministros da Suprema Corte vão às redes sociais ou concedem entrevistas, de preferência a televisões, explicando a razão de seus votos. Chegamos a este estágio de pequenez da Suprema Corte, apelando para o Twitter, para o Facebook, ministro da Suprema Corte, embalado pela vaidade. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, ninguém sabe como os 9 ministros votaram. Ninguém acompanha o voto pela televisão, não existe isso lá. E muito menos os argumentos de cada um. E muito menos entre holofotes. Você só toma conhecimento do resultado do julgamento onde a Constituição tem a última palavra, sem interpretações de interesses. E vê o voto nos autos, mas não no Twitter, no Facebook. O ministro André Mendonça foi se justificar porque votou pela condenação de Daniel Silveira. Não tem que se justificar, embora tenha reduzido a pena para pouco mais de 2 anos, como se tivesse obrigação de votar pela absolvição, porque foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Foram 10 votos a 1, onde, na verdade, ficou visível a justiça de 2 pesos e 2 medidas. Sem entrar no mérito das manifestações eloquentes, agressivas, incisivas do parlamentar, e muito menos se houve ou não ilicitudes, o mais retumbante foi o ministro Alexandre de Moraes, que se colocou como vítima dos ataques do parlamentar, ser o relator do processo, determinando o voto condutor pela condenação. Muda tudo na faculdade de Direito, vamos começar tudo de novo. Tanto que o advogado de defesa entrou com um pedido de suspeição com todo o direito, mas claro, né, foi derrotado por unanimidade. Eles não são suspeitos, jamais. As vítimas se transformaram em julgadores e condenaram o acusador com base em uma lei que não existe mais. O que está acontecendo no nosso país? O STF adotou a justiça pelas próprias mãos, com doses de ódio latente. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes multou o advogado de defesa por interpor alguns embargos. Ou seja, ele cerceou o direito do advogado de usar de meios legais e constitucionais para proteger seu cliente. Não estamos aqui defendendo o cliente, mas o que está acontecendo no STF? Por onde anda a festiva OAB, que não reage diante disso? OAB que está envergonhando.
E tem um detalhe onde, quando se tratou, esse detalhe quando se tratou do ex-presidente Lula, o comportamento foi o contrário. Os advogados de Lula interpuseram todos os recursos inimagináveis. Era recurso em cima de recurso, tanto que conseguiram um milagre jurídico de anular 4 processos, só para fazer a comparação de 2 pesos e 2 medidas. Nunca foram multados ou atacados por togados imperiais. Foram, isso sim, elogiados os advogados do Lula. Inclusive o ministro Gilmar Mendes derramou lágrimas pelo esforço dos advogados do ex-presidente. E agora detonaram o advogado do parlamentar. Cobraram multa dele de R$2.000. Para de mandar recurso. Seria por ser bolsonarista o deputado? E o relator Alexandre de Moraes determinou também a cassação do mandato do parlamentar com perda por 8 anos de direitos políticos. Atropelou a imunidade parlamentar, tanto que o presidente da Câmara, Arthur Lira, recorreu ao STF ontem, no final da tarde, para que o parlamento decida sobre cassação de parlamentares. Acordou agora, né? Estava dormindo até agora. Acordou agora depois de 9 meses e de entregar a cabeça de um deputado para os togados. E ontem 10 togados mandaram o recado. Se vale para Daniel, condenado, também vale para todos vocês, parlamentares. É bom pensar sobre isso. Ficou claro? Onde anda a Câmara? Onde anda o Senado? Esse Congresso vem demonstrando sua omissão e, por vezes, sua covardia. Pois é, Alexandre de Moraes está sepultando a Comissão de Ética do Congresso. Ele agora decide também sobre mandatos parlamentares, além de chamuscar a liberdade de expressão. Esse julgamento vai muito além da condenação desse deputado. Porque não estamos aqui falando sobre o que o deputado fez, mas como foi conduzido esse julgamento. Ele foi simbólico no que se refere à imposição de uma juristocracia no país, num visível atentado ao Estado democrático de direito. E isso é preocupante, isso é assustador, e não vai ficar por aí. Ainda teremos novos capítulos. Daqui a pouco eu vou me manifestar sobre o decreto de indulto assinado pelo presidente Bolsonaro, que perdoou a condenação do deputado Daniel. E o que vai acontecer? Já deu uma batida, e uma batida de frente.